Olá pessoal, aqui é o Max Macedo e vou tratar de um assunto que, principalmente no atual momento, gera uma extrema polêmica e controvérsia, que é o uso do colar eletrônico, que muitos, inclusive, de maneira forçada, denominam de colar de choque. É natural toda essa controvérsia. Todo o cérebro primitivo, e por favor não entendam essa adjetivação que eu estou dando de maneira pejorativa, não. Eu estou tentando trazer à luz um entendimento. Todo cérebro primitivo, ele tende a responder frente a determinadas percepções de mundo de maneira primitiva. Ou seja, quanto menos conhecimento se tem, maior é a sua resposta intuitiva, maior a sua resposta natural frente àquilo que você vê. Se você é por exemplo, um aborígene, imagina um aborígene de uma tribo isolada lá da Oceania, daquelas ilhas ali da Oceania, quando se depara com qualquer coisa nova que não se conhece, a tendência é responder frente àquela coisa de uma maneira completamente instintiva. Se é que eu posso usar esse termo instintivo aqui, me permitam usar esse termo, porque eu acho que fica mais fácil dentro de uma conversa mais coloquial, mais popular. Então esse é o natural. E exatamente em decorrência dessa questão do cérebro primitivo, entendam também que quando eu estou tratando de cérebro primitivo, não estou chamando as pessoas de primitivas tais como aborígenes, não. Na nossa vida, mesmo que nós sejamos muito evoluídos num determinado conhecimento, ou numa área do conhecimento, ou numa linha de informação, às vezes numa outra área nós somos ignorantes e não temos conhecimento. E nós podemos também transferir esse entendimento do cérebro primitivo, não de uma maneira geral, ou seja, a pessoa é ignorante de uma maneira geral, não, mas às vezes numa determinada área específica ela é ignorante, ela não conhece daquele assunto. Então, no assunto colar eletrônico, a grande maioria das pessoas, mesmo dos profissionais da área do treinamento canino, é um cérebro primitivo. Repito, eu não estou aqui trazendo nenhuma ofensa, é só tentando usar uma analogia para facilitar o nosso entendimento. Então, o que eu estou chamando de cérebro primitivo é a falta de vivência num aprendizado mais complexo e mais sofisticado sob determinada ferramenta, sob determinado assunto, etc. Isso não diminui ninguém por não conhecer de determinada área, e aqui especificamente do colar eletrônico. Eu só estou tentando fazer um pano de fundo para a gente poder chegar no nosso assunto. Entendam-me bem, por favor. Pois bem, por que se faz tanto combate ao colar eletrônico? Então, tanto aqueles que combatem veementemente, quanto aqueles que caem na argumentação contrária ao colar eletrônico, são pessoas que, em decorrência de, nessa área, terem uma capacidade de raciocínio primitiva, ou seja, não tem repertório de informações suficientes para processar a informação do material colar eletrônico, elas processam de maneira primitiva, instintiva, associando aquilo que é o mais óbvio, que é o choque elétrico que a gente vê na tomada. Isso é natural, tá bom, pessoal? Então, se você não conhece o que é o colar eletrônico, se você não conhece como que se dão as estimulações, como que se dão as respostas às estimulações, quais são todas as possibilidades de estimulação do colar eletrônico frente aos tipos de resposta, que eu vou tratar daqui a pouco, naturalmente, a primeira coisa que vem em mente é aquilo que está no nosso cérebro primitivo referente a esse assunto específico, que é aquela nossa experiência quando tocamos o dedo na tomada, quando éramos criança, tomamos aquele choque e isso nos marca, e quando a gente vê algo semelhante, a primeira coisa que nos vem em mente é aquela memória emocional que nós temos referente àquela experiência que nós tivemos. Então, tanto esses que têm
ensinado veementemente contra o colar eletrônico, não estou aqui fazendo nenhum ataque a vocês, tá? Se você vai contra o colar eletrônico, repito, a isso eu estou afirmando, é porque você não conhece o que é o colar eletrônico, você não conhece os mecanismos aferentes e eferentes e você não conhece de fato quais são os mecanismos de aprendizado associativo. Isso eu posso afirmar e, repito, não estou aqui com isso querendo te agredir. Me entenda bem. E se você acredita na história dessas pessoas que falam contra o colar eletrônico e apresentam o viés punitivo do colar eletrônico associado a essa memória emocional do choque elétrico da tomada, você só está fazendo isso, por quê? Porque essa pessoa está te ensinando sob esse viés e você não tem um repertório de informação suficiente para rebater esse viés e entender que o colar eletrônico não é isso. Sim, o colar eletrônico pode ser isso sim. Tal como a tomada pode ser isso, mas a tomada também pode ser várias outras coisas. A tomada pode fazer um liquidificador funcionar. A tomada pode fazer um aparelho de ultrassom funcionar. A tomada pode fazer uma geladeira funcionar e isso não está nos dando uma descarga elétrica maléfica. Então nós temos que ampliar o nosso entendimento sobre tomadas. Se você permitir que um aborígene tenha o primeiro contato com a tomada, pondo o dedo na tomada, tomando um choque, toda vez que ele vê uma tomada, ele já vai entrar em choque emocional, porque ele não consegue imaginar que aquela tomada pode trazer tantos outros benefícios para ele, como ligar uma geladeira onde ele vai poder guardar aquela carne da caçada dele por muito mais dias. Então entenda, aquela mesma tomada, ela pode sim dar choque nele, mas ela pode trazer benefícios enormes para ele. Mas como ele tem um cérebro primitivo, e no caso dele específico é um cérebro primitivo geral, ele não conhece todos os avanços da humanidade, quando ele vê uma tomada, se ele tiver tido essa experiência anterior, a única coisa que ele vai pensar é que aquilo ali é um troço do Pemba, do demônio, sei lá, dos espíritos maléficos que tem por lá, eles são seres espiritualistas, né? Então eu fiz só esse pano de fundo. Então vamos lá. O colar eletrônico, sim, ele pode ter esse efeito, não é igual, tá? Não é igual porque ele não é uma descarga elétrica, não é uma corrente elétrica. Mas ele pode ter um efeito que gere uma resposta aversiva. Ele pode ter um efeito que gere, inclusive, talvez uma resposta traumática, de certa forma similar a gente tocar o dedo ali na tomada e receber uma corrente elétrica? Sim. E é exatamente esse viés interpretativo, e inclusive que muitos usam dessa forma, que faz com que entendamos, ou muitas pessoas entendam, que o colar eletrônico ele tem fim punitivo que talvez se assemelhe com o choque elétrico ali presente na tomada, ou inclusive usado em sessões de tortura com prisioneiros, ou usado também em situações de confronto, existem armas de choque elétrico, ou usado para punir um cão dessa forma. Isso é possível? Sim, é possível. Mas se você entende o colar eletrônico, seja você que entende para ensinar ou você entende para acreditar naquele que está ensinando por esse viés, é porque sinto em dizer, entendam bem o que eu estou querendo dizer, o seu cérebro nessa área é um cérebro aborígene. Você não entende que uma tomada pode não só dar choque, mas ela pode ligar uma geladeira que vai conservar a sua carne por muito mais tempo e vai causar bem-estar para você. Agora vamos então ao colar eletrônico. O colar eletrônico, sim, pode ter esse viés punitivo. Esse viés punitivo, para que a gente possa enxergar esse lado, primeiro a gente tem que ter ou uma limitação de entendimento só por esse lado, ou o cão só pode ter experimentado ele por esse lado. Sim, isso é fato, isso é algo que nós temos que refletir e temos que evitar. Mas, sob o pretexto de evitar esse tipo de uso, esse tipo de trauma, a gente simplesmente falar que essa ferramenta, ela é uma ferramenta do mal, dos espíritos malignos, tal como o aborígene enxergaria um choque numa tomada, não, aí é ou cérebro de aborígene, ou se for intencional, isso se chama desonestidade intelectual por conveniência.
É você distorcer uma informação por sua conveniência, enganando os outros, porque você vai ter um benefício ali que, caso você dê a oportunidade dos outros conhecerem as outras facetas desse universo, você deixará de ter o seu benefício. Então vamos ser sinceros, não sejamos desonestos intelectualmente. A questão é que o colar eletrônico também pode, de acordo com a forma que ele é apresentado e de acordo com a dosagem, ter uma expressão de uso não só punitiva, mas também de reforço negativo. Opa, não cheguei onde eu queria chegar não. Então, reforço negativo é algo completamente diferente e os que fazem campanha contra o colar eletrônico, a maioria, ou boa parte deles, conhece muito bem o que é reforço negativo. E eu aqui também não estou defendendo o uso do reforço negativo, apesar de que não é algo a ser descartado. Mas não é só isso. Então nós temos o lado punitivo, a possibilidade punitiva do uso do colar eletrônico, que é o que domina o imaginário comum, é o que domina o senso comum, mas nós temos também a possibilidade de uso de reforço negativo, que é algo extremamente mais suave, mas nós também podemos ter a possibilidade de uso como estímulo positivo. É isso mesmo. Então, você que combate tanto o colar eletrônico, você combate porque você quer que seu cão aprenda apenas por reforço positivo ou por estímulo positivo. Pois bem, você sabia que o colar eletrônico pode sim ser reforço positivo ou estímulo positivo? Sim, pode. Agora, para a gente acreditar nisso, primeiro a gente tem que conhecer, de fato, os aprendizados associativos, em especial como que se dá o condicionamento clássico. Óbvio, basta estudar um pouco, experimentar um pouco, sem viseira nos olhos e tentar compreender que se você apresenta o colar eletrônico num nível de dose que não gere aversão e, em sequência a essa dose, você apresenta um reforço positivo primário ou primariamente condicionado, seja, por exemplo, uma comida, seja, por exemplo, uma bola, e faz isso por N repetições, logo, em sequência, o colar eletrônico, aquele estímulo que ainda não é aversivo, estará automaticamente conectado por condicionamento clássico ao reforço positivo primário e, quando o colar eletrônico for estimulado naquela dose, ele evocará as emoções do reforço primitivo primário. Então não tem discussão sobre isso. Só quem quer negar o fenômeno do condicionamento clássico ou quem quer ser desonesto intelectualmente é que vai continuar promovendo esse tipo de coisa. Isso é simples assim. Pois bem, eu posso inclusive associar a um reforço positivo secundário. Por exemplo, se eu associei o toque de uma guia a uma bola ou o toque de uma guia à comida, seja, ou então o toque manual, um tátil manual, a comida. Depois que agora esse toque, seja pela guia ou manual, já evoque a resposta da comida, por condicionamento clássico. Não há como negar isso. Agora eu conecto o colar eletrônico com esse toque. Lembrar, conectar o colar eletrônico num nível não aversivo a esse toque. E depois, imediatamente vem a comida, logo haverá uma conexão terciária e o colar eletrônico será um eliciador do reforço primário. Então o colar eletrônico não tem um viés negativo, ele tem um viés aí positivo. Pois bem, mas para a gente entender essa possibilidade, não só a gente tem que conhecer muito bem o condicionamento clássico, mas nós temos também que entender um pouco de neuropsicologia das emoções. Nós temos que entender a diferença entre emoção e sentimento. Nós temos que compreender que todo sentimento é uma emoção, mas nem toda emoção torna-se um sentimento. E que sentimentos são emoções que, por algum motivo, tornaram-se conscientemente perceptíveis. E que o condicionamento clássico não trata do condicionamento de sentimentos, mas sim de respostas emocionais ou respostas involuntárias. Compreendendo isso, a gente consegue entender que é possível, se eu regular, por exemplo, o colar eletrônico, para isso eu preciso de um colar eletrônico sofisticado. Se eu regular o colar eletrônico para um nível próximo à inconsciência ou subconsciência, o cão não o perceberá conscientemente, portanto não será um sentimento, e isso não gerará uma resposta do aborígene quando toca o dedo na tomada e... Não, ele não perceberá. Se eu coloco assim, ele não reage contra, de maneira aversiva.
E aí, na sequência, eu apresento um reforço positivo primário, por exemplo, para a gente simplificar uma bola. Se eu fizer N repetições, quando eu acionar o colar eletrônico, mesmo que ele não sinta, o organismo processa. Por quê? Porque o condicionamento clássico não se dá só com aquilo que se sente, mas inclusive com aquilo que o organismo involuntariamente procede em termos de percepções estimulatórias através da sua via aferente, e ele responde na via eferente naturalmente como responde a qualquer estimulação, mesmo que seja uma estimulação perceptível conscientemente. Então, o colar eletrônico próximo ao subconsciente evocará uma resposta positiva. Quando eu tiver isso, eu posso agora subir o colar eletrônico para um nível consciente, ainda abaixo, e agora ele percebe o colar eletrônico, mas aquela estimulação que é perceptível conscientemente evoca imediatamente uma resposta positiva. Então, o colar eletrônico, ele é punitivo ou ele faz mal? Não, não faz, depende de como ele foi apresentado. E aí uma outra coisa muito importante que a gente tem que entender é que, saindo desse assunto que eu falei agora, só para a gente munir um pouco mais o nosso repertório de conhecimento, qualquer estímulo aversivo, não estou dizendo agora o eletrônico não, qualquer estímulo aversivo, ele será mais ou menos gerador de alguma resposta aversiva, vamos separar estímulo de resposta, tá? De acordo com uma série de variáveis. Por exemplo, variáveis individuais. Tem indivíduo que tem um limiar de resposta a determinado estímulo aversivo maior que um outro indivíduo. E, inclusive, esse indivíduo, às vezes, ele, geneticamente, tem limiares de respostas a estímulos aversivos de acordo com o estímulo. Então, tem indivíduo que tem a maior tendência a responder mais precocemente a um estímulo aversivo elétrico em relação ao estímulo aversivo, por exemplo, tátil, ou em relação ao estímulo aversivo de temperatura. E no tátil você tem tato de menos pressão, você tem tátil de maior pressão, por exemplo, de agulha. Então você olha como é que é complexo. No mesmo indivíduo você pode ter diferentes respostas a diferentes tipos de estímulos aversivos de acordo com o tipo de receptor que ele tem na pele e de acordo com a capacidade cerebral que ele já tem, isso do ponto de vista meramente genético, se é que a gente conseguiria mesmo, de uma maneira controlada, fazer uma análise tão acurada do que seria comportamento geneticamente determinado. Mas nós temos uma variação extremamente individual, do mesmo jeito que esse indivíduo responde diversificadamente de acordo com o tipo de estimulação aversiva, esse mesmo indivíduo pode ser diferente de um outro indivíduo. Mas a gente tem milhões de indivíduos diferentes no mundo. E entre esses indivíduos, voltando ao indivíduo especificamente, nós também podemos ter no mesmo indivíduo uma diferença de resposta de acordo com o estado de excitação que esse indivíduo está. Quanto maior é o estado de excitação, naturalmente o organismo joga todos os limiares de percepção lá para o alto. Da mesma forma, nós podemos relacionar ao nível de motivação para determinada atividade. Quanto maior a motivação, maior é o nível de limiar de percepção sensorial. Também podemos levar para uma questão de foco. Às vezes o indivíduo está tão focado em algo que, mesmo ele estando muito excitado, a percepção de questões orbitais ou de estímulos sensoriais orbitais tende a ser menor, ou seja, o limiar para acionamento de resposta tende a subir. Isso varia de indivíduo para indivíduo, de contexto para contexto, acabei de mostrar aqui, de raça para raça, mas tem um outro fator que é extremamente importante, que é o fator de experiências pregressas com determinado tipo de estímulo. Então, se você já teve contato a primeira vez com determinado tipo de estímulo, independente do estímulo que for, independente, seja tátil, seja de temperatura, térmico, né? Seja gustativo, seja sonoro, seja eletrônico, etc, etc, etc. Se na primeira vez que você teve contato com esse estímulo foi associado com, por exemplo, uma extrema dor ou uma extrema consequência negativa, logo esse estímulo estará conectado com a consequência negativa e agora esse estímulo, mesmo em baixinha dose, um estímulo que nunca geraria por si só uma resposta
aversiva, ele gera uma extrema aversão. Mas se esse indivíduo, como eu citei anteriormente, através do condicionamento clássico, foi exposto a esse estímulo associado a uma resposta positiva, esse mesmo estímulo que no outro quadro geraria uma resposta negativa, agora gera uma resposta positiva. Isso a gente leva, por exemplo, para o próprio treino positivo. O que a gente faz quando vai criar no cão uma boa sensação com a clínica veterinária? A gente não apresenta aquele estímulo que pode tornar-se um estímulo aversivo e dá comida para o cão, logo o cão entra na clínica veterinária e ele se sente bem porque ele sabe que ali ele é recompensado. Olha só, é exatamente isso. A gente não faz um processo de conexão do contato com a agulha comida, contato com a agulha comida, contato com a agulha comida. Logo ele não vai ter mais o medo da agulha de um médico veterinário. Gente, sejamos coerentes. Isso é treino por reforço. O colar eletrônico ele pode entrar num treino por reforço da mesma forma. Pessoal, abra sua mente. Não seja voluntariamente, por decisão própria, um aborígene do pensamento. Entenda todas as possibilidades. Abra o seu cérebro primitivo. Deixe de responder de maneira primitiva, não só de maneira específica, como citei aqui agora no colar eletrônico, mas em todas as áreas do conhecimento da vida. Como José Saramago diz em sua célebre sentença: o problema não é que as pessoas tenham opiniões. Isso é muito bom. O problema é que as pessoas tenham opiniões sem que saibam sobre o assunto que elas estão opinando. Muito obrigado por estarem comigo até agora e até a nossa próxima oportunidade.